programa Universidade Viva hoje vai falar sobre o imposto de renda e para tratar deste assunto nós estamos recebendo aqui nos estudos do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o Eduardo Barreira, ele é auditor fiscal da Receita Federal, Ceará do Plantão Fiscal. O outro convidado é o Dr. Hugo de Brito Machado, ele é contador, advogado, mestre especialista, possui título de notório saber em Direito Tributário, conferencista, consultor tributário, reúne notórios conhecimentos do direito tributário, consolidado com sua experiência valiosa na juriscultura federal, onde por 23 anos pontificou, enfrentando as mais diversas questões dessa área da ciência jurídica, como juiz federal em primeira instância e como juiz do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. O outro convidado é o Cássio Regis Antunes, ele é contador graduado pela Unifor, pós-graduado em Gestão de Tecnologia da Informação pela FGV, professor universitário, membro do Laboratório de TI da FEA e da USP, diretor do MARP, Auditores Associados e MARP Serviços Contábeis, membro do Grupo Nacional de Massificação da Certificação Digital, membro do Grupo de Estudos sobre o SPED e Nota Fiscal e do CRC, que é presidente da CESCAP Ceará e presidente do CRC Ceará. Eu vou pedir um pequeno intervalo aqui no programa Universidade Viva, que volta em seguida e para tratar do assunto Imposto de Renda. O imposto sobre a renda é proventos de qualquer natureza de um imposto brasileiro com similares na maior parte do mundo. Cobrado desde a década de 20, durante muitos anos, adotou uma forma celular inspirada no modelo francês, considerado por muitos especialistas como o mais justo. Porém, a partir da década de 70, muitas alterações foram feitas com o objetivo de aumentar a arrecadação. O imposto de renda é cobrado pela modalidade de homologação. O contribuinte prepara uma declaração anual e apresenta o imposto de renda, sendo que esses valores deverão ser homologados pelos auditores tributários. Todos os anos somos obrigados a fazer a nossa declaração de imposto de renda, apesar de já ser algo bastante corriqueiro entre o povo brasileiro. Muita gente não sabe quase nada ainda sobre esse tributo. Constantemente ocorrem mudanças nas alíquotas referentes ao tributo. Mas, afinal, o que é renda? É a primeira pergunta que eu faço e eu vou começar ali com o Eduardo Barreira. Bom, tecnicamente, renda é aquilo que você acresce ao seu patrimônio, né? Fruto do trabalho, né? Ou fruto de bens que você tem, aluguéis, né? E o que mais? Basicamente isso. É um acréscimo patrimonial fruto de alguma coisa que você fez, tá? Ou de alguns bens que você possui, por conta de alguns bens que você possui, dinheiro ou bens patrimoniais, né? Ok. Doutor Hugo de Brito Machado. Professor Jonas Luiz, a rigor nós temos disposição expressa no Código Tributário Nacional que define renda como acréscimo patrimonial. Define renda, define proventos e a conclusão que se tira das duas definições é que o imposto deve incidir sobre acréscimo patrimonial. A questão mais difícil está em saber o que significa um acréscimo patrimonial. Significa simplesmente um ganho ou significa esse ganho menos as despesas absolutamente necessárias para a sobrevivência do contribuinte. Eu, pessoalmente, entendo que a renda é exatamente o ganho menos aquilo que seja absolutamente necessário para a subsistência do contribuinte. Desgraçadamente, isso às vezes acham que eu exagero quando faço afirmações assim, mas eu digo e insisto em que, desgraçadamente, a Constituição Federal ainda vale muito pouco.
porque a Constituição Federal cogita e atribui à União a competência para instituir e cobrar imposto sobre renda e proventes de qualquer natureza. E, na verdade, nós temos um imposto que incide sobre algo que não é renda. Eu não posso considerar que quem ganha R$ 1.600 por mês está tendo renda no sentido de acréscimo patrimonial. Ele mal está ganhando o necessário para sobreviver. Acho que não há renda, mas desgraçadamente é assim que tem funcionado. Ok, Cássio. Vamos lá, sou Jonas, uma satisfação estar aqui novamente. Eu sou Hugo, Eduardo. Eu entendo que renda é tudo aquilo que a pessoa física ofere para o seu sustento. Eu estou com o professor Hugo, de que o entendimento da Receita Federal, no caso do ente tributante, sobre renda, ele é diferente, né, sobre o entendimento que eu entendo que nós deveríamos incidir ou pagar algum tipo de imposto sobre ele. Porque normalmente incide o imposto sobre o rendimento ou sobre o ganho, vamos dizer assim, de uma pessoa física, e aqueles que normalmente ganham menos ou que têm uma renda menor, normalmente são os mais prejudicados, com relação a isso, com relação a essa tributação. Então, a princípio, para começo de discussão, renda é tudo aquilo que se ofere, se recebe para o seu sustento, as suas despesas normais. Olha, eu vou colocar aqui o Eduardo de novo na conversa, mas eu vou ler aqui peguei um artigo aqui e tem um cara que é um professor muito bom, né, com um tal de Google, né, não tem aí um cabra aqui. Aí eu fui procurar saber o que era renda e colocou o seguinte: renda e proventos de qualquer natureza não são nada mais do que acréscimos patrimoniais ocorridos por mutação dos direitos e bens do contribuinte que, no final de um certo período, o configura como um saldo positivo. Ou seja, não basta alterar, mudar, trocar elementos patrimoniais após um determinado lapso temporal. O patrimônio da pessoa deverá estar em situação superior, saldo positivo em comparação ao momento anterior, configurando riqueza nova ou renda. Então, é o seguinte, né, essa pessoa que ganha R$ 1.600 por mês, quando chegar no fim do ano, ele tem uma renda nova, adquiriu um patrimônio maior para ele declarar imposto de renda? Não, quem ganha R$ 1.600 certamente não vai pagar, pode até ser que vá pagar o imposto de renda na fonte. Não paga, porque R$ 1.600, quando você entra e como a retenção da fonte é R$ 10 valor mínimo, tá? E a faixa primeira é 7,6, quem ganha R$ 1.600 não paga imposto de renda. Tá? Não tem retenção. Nem tem retenção. Mas um pouquinho mais do que 1.600. Talvez hoje R$ 1.700, tá? A partir de R$ 1.700 aproximadamente. Mas esse mesmo que ganha R$ 1.700, quando vai para a tabela, quando vai para a declaração anual, agora, como tem um desconto padrão de 20%, esse também, se tiver retido alguma coisa de imposto de renda, tá? Até porque pode deduzir também, esse R$ 1.700 é rendimento líquido, tá? Líquido de quê? Do INSS, da dedução do INSS, e se tiver dependentes também deduz alguma coisa de dependentes. Então não é rendimento bruto, é rendimento líquido, tá? Líquido de algumas coisas, não de tudo, até porque isso é de difícil confecção, tá? Certo. Ou seja, uma pessoa para pagar imposto de renda aqui no Brasil, eu diria que teria que ganhar em torno de uns R$ 2.000 por mês, que também não é uma grande renda. Não é uma grande renda, mas paga muito pouco. Quem ganha R$ 2.000 no Brasil, como a tabela progressiva está colocada hoje e a tabela mensal, não paga tanto assim. Paga alguma coisa? Poderia não pagar? Aí é outra discussão, tá certo? Mas realmente não paga. Bem, vamos entender o seguinte, por exemplo, quais são as alíquotas? Não tem mais alíquota de 7,5, de 15, 22... E por cada faixa você saberia? São várias faixas, eu não sei as faixas certo. decoradas. Eu até trouxe uma tabelinha aqui, porque houve uma mudança, vai haver uma mudança agora a partir de abril dessa tabela, né? A tabela Mas essa mudança é só para o ano que vem? Não, né? Não, eu estou dizendo para o ano que vem ela para já a declaração. Afeta, né? Ela já afeta o rendimento a partir agora de abril. Tá? A partir de abril agora ela afeta o rendimento. Mas e vai afetar na declaração do ano que vem. Tá? Certo? Isso aí. Tá certo? Essa tabela, por exemplo, essa de abril agora, ela começa com R$ 1.566. De 1.566 a 2.347, 7,5. 2.347 a 3.130, 15. 3.130 a 3.900, 22,5. 3.911 em diante, 27,5.
Essa é a tabela que vai ser posta aqui adiante. Deflacionando essa tabela em 4,5%, que foi o que ela cresceu, é a tabela que está sendo cobrada, que foi cobrada até março agora, que foi cobrada durante o ano passado todo. Tá certo? E qual é a hipótese que o cara desconta 30% de imposto de renda na fonte? 30% de imposto de renda na fonte, essa hipótese do Big Brother. Que o pessoal, você foi colocado anteriormente aqui ao programa, que o rapaz do Big Brother disse, olha, você vai ganhar R$1.500.000, tá certo? Livre de imposto. Na realidade, o imposto já foi cobrado, tá certo? 30%. Mas quem pagou o imposto? Foi quem ganhou ou a empresa que pagou o imposto? A empresa pagadora que reteu na fonte, que pagou o essa imposto? Questão de quem pagou é uma questão economicamente de difícil discussão, tá certo? Mas em tese é o seguinte, quem pagou, em tese, quem teria sido o contribuinte, seria o ganhador do Big Brother, vamos dizer assim. Esse teria, se não tivesse que pagar imposto, ele ganharia R$2.500.000, vamos dizer assim. E com o imposto que tirou 1 milhão dele, ele está ganhando só 1.500.000. Entendeu? A Globo tirou 2 milhões que deveria receber, pegou 1 milhão, eu estou dizendo grosso modo, né? 30%. Certo. Tá? Mas essa hipótese desse prêmio em dinheiro é igual ao da loteria esportiva? Isso. A loteria esportiva também, a pessoa já recebe? Isso. Isso é geral para todos os prêmios? Tem prêmios em bens que a tributação é diferenciada. O imposto de renda, como outros tributos federais, ele tem algumas variações de alíquotas, dependendo da forma de aplicação, dependendo do tipo de ganho. Tá? Quando o bem é pago em espécie, é tipo uma moto que você ganhou, a tributação é um pouco diferenciada, se não me engano é um pouco menor, só me engano 20%, 25%. Eu não me recordo porque são muitos, como eu falei, são muitas variáveis. Tá certo, vou colocar o doutor Hugo de Brito. Ó, doutor Hugo, e todos os produtores culturais e ficam abismados, certo? Quando eles entram em um concurso, por exemplo, um projeto cinematográfico. Aí o cara faz um projeto cinematográfico, certo? E esse projeto tem tem um orçamento analítico, certo? Detalhado de quanto é que vai custar. Digamos um prêmio por exemplo, o Ministério da Cultura tem um prêmio de R$1.200.000 para uma produção de um filme de longa-metragem chamado de baixo custo, certo? Então, quando o produtor cultural vai tirar esse R$1.200.000 lá do Ministério da Cultura, é descontado, certo, do imposto de renda dele 30% em dinheiro, desse dinheiro. Mas o que o cara da loteria esportiva faz? O dinheiro da loteria esportiva, que é descontado do imposto de renda na fonte, entende? Ele pega e gasta esse dinheiro com o que ele quiser. Ele não tem que produzir uma obra cinematográfica, entende? Com um roteiro e que tem que prestar conta. O senhor acha justo e que você retire 30% do imposto de renda da fonte de um produtor cultural e da mesma forma do cara do Big Brother e do cara da loteria? Professor Jonas Luiz, questão da justiça é talvez uma das mais difíceis que a gente enfrenta quando lida com questões jurídicas. Eu responderia, um pouco em tom de brincadeira, que justo é tudo aquilo que nos agrada e injusto é tudo aquilo que nos desagrada. Porque não há um critério para se determinar o que é justo e o que é injusto. No caso da sua pergunta, eu diria que o produtor do filme optou por ser produtor de filme e optou por fazer essa transação porque quis. Do mesmo jeito que o que jogou na loteria, jogou porque quis jogar na loteria e obteve o prêmio. Eu acho, a loteria particularmente, se dependesse de mim, não existiria loteria no Brasil. Se eu tivesse algum poder e dependesse de mim, não existiria. Mas por outra razão, é que eu acho que a loteria é um instrumento fortemente concentrador de renda. Se pega um pouquinho de cada um para botar na mão de um só. Então eu acho que a loteria, como o futebol também, acho extremamente concentrador de renda e, portanto, não considero que seja um bom instrumento para a convivência humana. Mas, no caso da sua pergunta, eu diria que acho justo, sim. Acho justo porque cada um desses rendimentos foi obtido por quem optou por esse segmento de atividade e escolheu. E quanto àquela outra questão também muito complicada de saber quem realmente paga o imposto, quem é que paga? É a fonte que pagou o rendimento ou é quem auferiu o rendimento? Isso é uma das questões mais problemáticas e mais controvertidas. Eu até lhe sugeriria que fizesse um programa especificamente sobre isso, que aí a gente poderia trazer uma quantidade enorme de situações onde se mostra a absoluta incoerência. Por exemplo, se quem pede a restituição de um tributo
é o consumidor, digamos assim, e já aconteceu com o consumidor de energia elétrica, por exemplo, aí o tribunal decide que ele não tem direito, porque ele não tem sequer legitimidade processual. Ele não é parte na relação, não foi ele quem recolheu o tributo. E se quem pede a restituição é a empresa que forneceu o produto, no caso a energia elétrica, também é negada a restituição, dizendo, não, você não suportou o ônus, não, você transferiu o ônus para outro. Quer dizer, paga porque tem sapato e paga porque não tem sapato. Ok, eu vou pedir um pequeno intervalo aqui no programa Universidade Viva, que hoje nós estamos conversando sobre o imposto de renda. E se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Este programa é gravado sempre aqui nos estudos do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando aqui sobre imposto de renda. Eu queria colocar aqui o Cássio Regis Antunes, que ele é o presidente do CRC. O Cássio, é muito difícil para uma pessoa comum declarar imposto de renda, ou sempre a declaração de imposto de renda necessita de um trabalho geral de um contador? Porque antigamente a gente fazia, muitas pessoas faziam isso, mas hoje se tornou mais complicado ou está ficando cada vez mais simples você fazer essa declaração? Eu diria que a complexidade da declaração, ela depende da estrutura de renda e de patrimônio de cada pessoa. Existem declarações mais simples e declarações um pouco mais complexas e que a gente sugere a consultoria, né, de um profissional da contabilidade. O que é importante para o declarante, para o contribuinte saber, é que hoje no Brasil nós temos um sistema tributário altamente complexo. Existem regras, existem situações específicas e muitas vezes, por desconhecimento, o contribuinte é levado a cometer um erro ou comete um erro em sua declaração e ou deixa de ter uma restituição que ele teria direito a ter, ou ele passa a pagar um valor maior do que realmente ele deveria pagar. Então, sempre que possível, não é obrigatório, essa exigência, não existe isso na legislação, ele pode fazer a sua declaração sozinho. Hoje, com a internet, o sistema é muito tranquilo se fazer isso, mas a gente sugere que ele busque a orientação, pelo menos no momento de fechamento, para ver se está tudo ok, para não pagar nem mais nem menos, pagar aquilo que é justo. Eduardo, tem uma pergunta que não quer calar em respeito de declaração de imposto de renda, que a Receita disse que só vai receber imposto de renda pela internet. A Receita acredita na segurança absoluta da internet, que esses dados do contribuinte não vazarão? Nada como é que se diz, completamente, né, inviolável, mas a Receita Federal, como ela tem um outro programa chamado Receita Net, que ela, através desse programa, criptografa todos os dados que são enviados, normalmente nessa história de imposto de renda, de talvez 20 anos para cá, que o imposto tem sido entregue em meio magnético e vem sempre crescendo, né? A declaração de fundo está sendo entregue em meio magnético. Agora, esse ano, não vai ter mais declaração em papel. Ano passado, no universo de 22 milhões de contribuintes, 100 mil apenas entregaram em papel. Esse ano, por conta dessa pequena quantidade de declarações em papel e por conta do custo que isso de processar e da quantidade de erros que essas declarações trazem, né? A declaração passaram todas as declarações a ser em meio magnético, tá? Essas declarações de lá para cá, né? Como eu falei, de 20 anos para cá, estão sendo feitas em meio magnético. E, portanto, sim. Eu diria até que pode interferir. A declaração em papel ela é menos segura do que a declaração eletrônica. É porque tem todo um processo, você tem digitação, você pode perder o documento, ele entra num protocolo que você pode perder. A probabilidade de erro na declaração em papel é muito maior. Ou de violação de sigilo, né? Ou de violação de sigilo, ou seja, essa informação, no mundo moderno que nós vemos hoje, de qualquer forma, essas informações vão
transitar de alguma forma, mesmo que ela esteja em papel, aquele ela tem que ser Wikileaks, por exemplo, ela vai tá entrar, ela vai se transformar em meio magnético. Então, existe a segurança tem sido bem razoável. Praticamente não tem tido violação. O que tem é que... E tem violação, né? Dizer que não teve, mas a violação não foi na transmissão dos dados. Claro. Foi nos dados que já estavam em algum lugar e aí, né? Esses dados em algum lugar conseguiram captar esses dados, mas não na transmissão dos dados, entendeu? Eu só acredito nisso, doutor Hugo. Professor... Acredita e confia na internet para... Professor, eu não tenho condições pessoais para sustentar que essa via magnética não é segura. Eu não tenho condições pessoais para sustentar isso. Mas nós vemos aí, a imprensa noticia que os hackers entram nos sistemas da NASA e outros até que deveriam ser mais seguros. Eu conheci há poucos dias um cidadão, diretor de um banco de grande porte, que falou que a diretoria desse banco foi procurada por um senhor que vende sistema de informática para vender um sistema de segurança para esse banco. E o diretor riu, disse que o banco não precisava, porque tinha um sistema de segurança muito bom. Ele disse, é mesmo, Edson? Vamos fazer uma reunião com a diretoria aqui. E fizeram uma reunião, 3 diretores. Diretor A, disse, como é o nome do senhor? Fulano de tal. Aí ele... No notebook dele em cima da mesa, pega aqui e diz a conta bancária do senhor é número tal e o senhor tem tanto de saldo hoje. Diretor fulano, diretor B, a conta bancária do senhor é número tal e o senhor tem tanto de saldo hoje. E agora eu estou lhe pedindo autorização para transferir 10 mil reais da sua conta para a conta dele. E fez a transferência no notebook dele, que não tinha nada a ver com o sistema. E esse era um sistema super seguro do banco. Então, eu não sei, sinceramente, eu não sei se é. Agora, me parece, eu volto ao início da sua pergunta, professor, o que não me parece justo é a imposição da Receita Federal do uso do meio magnético. Eu, como cidadão, acho que tenho o direito de fazer a declaração em papel. Como eu tenho o direito, mas como eu disse há pouco, esse direito é diariamente desrespeitado. A Constituição Federal diz que todo cidadão tem direito, independentemente do pagamento de taxas, tem direito à certidão em qualquer repartição pública, de qualquer fato que seja do interesse dele. Está escrito com todas as letras na Constituição Federal. Chega numa repartição qualquer e peça uma certidão para ver se lhe dão. Então, desgraçadamente, a violação dos direitos individuais é algo absolutamente indiscutível. No nosso país é assim, não sei se é no mundo todo, mas no nosso país o direito individual vale muito pouco. Com certeza. Cássio, recomendando para quem vai fazer o imposto de renda, que termina agora impreterivelmente no dia 29 de abril, né? Está muito próximo, falta menos de um mês já. Que recomendação você daria para essas pessoas que deixam para o último dia? Porque eu lembro que o ano passado, mesmo ainda recebendo em papel, a Receita teve uma certa dificuldade, pessoas deixaram até de declarar, porque no último dia, né, o sistema fica muito carregado. Não vai haver esse problema no seu... Eu acho que vai, e a tendência é piorar esse problema. Hoje nós temos uma concentração cada vez maior e crescente de declarações, tanto da pessoa física quanto das pessoas jurídicas, das empresas, no portal da Receita Federal, que é gerenciado pelo SERPRO. E cada vez mais, nesse período agora de março e abril, tem uma série de declarações que têm prazos para serem entregues e são entregues ao mesmo tempo. Então, a gente teve agora, recentemente, na semana passada, um adiamento das declarações das empresas do Simples Nacional. Por quê? Porque o sistema, no dia 20, o prazo era dia 30, e no dia 22 de março, passou a apresentar já lentidão e não se conseguia mais fazer a declaração. Então, imagine, 10 dias antes do prazo. Então, o que a gente entende? A Receita precisaria dar as condições para que, até o último dia, até o último minuto do prazo, as pessoas pudessem entregar a declaração. Mas a gente sabe que isso não tem acontecido, então a gente sugere que, quanto mais antecedência possível,
as pessoas busquem entregar suas declarações, busquem fazer as simulações necessárias, para que não deixe para a última hora. Mas o brasileiro, me parece que adora deixar tudo para a última hora, e quem deixa para o final acaba sendo prejudicado, ou paga mais, ou não tem tempo de analisar. Então, tudo isso, para evitar esse tipo de situação, é melhor buscar entregar logo. A gente ainda está com o sistema tranquilo. É a melhor alternativa. Normalmente a Receita Federal, na declaração de imposto de renda, não tem tido tantos problemas. Porque o problema que ele citou com relação à declaração do Simples Nacional é porque é uma declaração feita online. Quer dizer isso? Os dados são alimentados do contribuinte direto para o computador da Receita Federal. Na declaração de imposto de renda, a declaração é feita no seu computador, e o que é feito pela internet é apenas a transmissão dessa declaração, como eu tinha falado anteriormente, através de um programa chamado ReceitaNet. Ou seja, os dados são pontuais, a transmissão é bem rápida, tá certo? Agora, a quantidade de contribuintes do ano passado em relação a esse ano deve diminuir um pouco, apesar da renda ter aumentado no ano passado, mas o limite para declarar aumentou também. Aumentou do ano passado de 17 mil reais e alguns 17 mil e poucos reais para 22 mil reais. Tá? Então isso vai provavelmente diminuir a quantidade de declarantes um pouco. Tá? Agora, como o Cássio falou bem, infelizmente o brasileiro acaba deixando tudo para a última hora. E a gente teria que ter uma quantidade de computadores, uma capacidade gigantesca, muitas vezes, para atender a todo mundo. Se for todo mundo realmente entregar na última hora. Mas não tem havido muito problema com relação a isso, não. A gente não tem ouvido muita reclamação na Receita Federal com relação a isso, não. Agora, com relação ao que o doutor Hugo falou, realmente, algumas pessoas, como eu citei anteriormente, algumas poucas querem entregar em papel. Gostariam de entregar em papel. Mas aí é uma decisão política, realmente uma decisão política, pode, como ele falou bem, violar ou eventualmente algum direito, né? Mas algumas coisas hoje em dia, tipo assim, um banco, algumas operações de banco hoje você tem que fazer por conta da quantidade, do volume de informações, o dado tem que transitar em meio magnético realmente. Hoje as informações da própria Justiça Federal, né, está informatizando, está tentando informatizar todos os seus processos. Né? Os processos que eram em papel vão se transformar, a tendência é se transformar em processos eletrônicos, ou elétricos, né, ou magnéticos. E eu diria até... Estou entrando numa seara que não é bem a minha, posso estar dizendo alguma bobagem. O professor aqui, eu acho que tem mais condição de falar sobre isso, que a forma de declarar também é complicada. A Receita Federal, normalmente os entes tributantes, eles transferem para o contribuinte a obrigação de se entregar. Né? Eu tenho que fazer uma declaração, entrego a declaração, e as pessoas jurídicas também passam muito por isso. Quer dizer, eu entrego uma declaração dizendo quanto que eu faturei, quanto que foi o meu rendimento, quanto é imposto a pagar. Né? E aí eu faço prova até contra a minha própria pessoa, né? A minha própria empresa ou pessoa física. Né? Isso também é uma a Receita transfere, e aí depois vai só cobrar, ou coloca em separado em uma malha fina aqueles que ela entende que tem algum problema. Mas isso é feito por conta do volume de informações e da quantidade de contribuintes. Se a gente fosse trabalhar como se trabalhava antigamente, praticamente, olha, eu vou lhe dizer, a custo de cobrança de tributos seria uma coisa astronômica. Olha, tem uma pergunta que eu recebi aqui por e-mail, que já é grande, né? Sobre o seguinte: os prêmios obtidos em concursos e competições artísticas, científicas, desportivas e literárias são tributáveis? Não foi isso que eu acabei de colocar, né? Que eles são tributáveis, mas são tratados como rendimento do trabalho não assalariado. Porque você prestou um serviço, ele funciona como se você tivesse prestado um serviço. Você falou em off isso. Por conta desse serviço... Ah, sim. Desculpe. Eu já tinha falado, então, eu tinha conversando aqui, eu já tinha explicado que isso é tratado como um rendimento do trabalho não assalariado. Ou seja, aquela pessoa que ganhou o prêmio, ela prestou um serviço para ganhar aquilo. Ela participou, fez um projeto de engenharia, ou fez um projeto de arquitetura, ou ganhou uma competição de surf. Ela fez um esforço, trabalhou para ganhar aquilo. E por isso seria tratado, a Receita Federal trata isso como um rendimento do trabalho não assalariado. Tá? E, portanto, vai para a tabela progressiva, né, de 0 a 27,5. A nossa alíquota vai hoje em dia de 0 a 27,5. E há alguns anos atrás, o doutor deve talvez recordar, a nossa tabela ia de 0 a 60%. Chegava a haver alíquota de 60%.
que era um imposto de uma progressividade era sueca, né? Vamos dizer assim, uma progressividade sueca, eu acho que 55%. Era de 3% a 55%. E era o sistema mais justo, que era já o houve chamado época de imposto 60 cedular. mesmo, mas O imposto cedular. eu peguei de 55%. Mas essa tendência de modificação não foi só no Brasil, não, no mundo inteiro. Há poucos dias eu li um artigo de um professor de Coimbra, em que ele fala, o artigo dele eu diria que pode ser publicado aqui como se fosse em relação ao Brasil, a gente vai achar que foi aqui mesmo, que é muito semelhante à evolução no tratamento do imposto de renda nos diversos países do mundo, essa evolução, que a meu ver, ela se direciona, ela se inspira pelo que eu tenho chamado, e as pessoas podem achar que eu exagero, mas eu tenho chamado tudo isso de comodismo arrecadatório ou comodismo fiscal. Quer dizer, as fazendas sempre procuram os meios mais cômodos para arrecadar. Nossa, sobre esse assunto aí que a gente estava falando, sobre os lucros, eu encontrei lá na própria Receita Federal, no regulamento, né, do imposto, o artigo 676, estão sujeitos à incidência do imposto alíquota de 30% exclusivamente na fonte. Os lucros decorrentes de prêmios em dinheiro, obtidos em loterias, inclusive as instantâneas, mesmo as de finalidade assistencial, ainda que explorada diretamente pelo Estado, concursos desportivos em geral, compreendidos os de turf e sorteio de qualquer espécie. Isso. Mas esse concurso exclusive os de antecipação no instituto de capitalização e de amortização do resgate das ações das sociedades anônimas, Lei 4.000. Mas esse concurso que está falando é justamente quando você vai apostar. É uma aposta que você faz no aposta. Cavalo. Pronto. Tá certo? Não é o jockey, não, que está ganhando lá, entendeu? Perfeito, Porque o jockey que perfeito. está correndo com o cavalo, ele ganha um salário dele lá, ele ganha pela prestação de serviço que ele fez. É o cara que apostou no cavalo. O cara que apostou no Perfeito. cavalo, ele está participando de um concurso esportivo. Ele apostou na loteria esportiva, apostou que um cachorro que corre vai ganhar, né? Jogou para cima e alguém pegou e ele ganhou o dinheiro. É diferente. É a obra do acaso aí, no caso. Entendeu? Pronto. Ok, eu vou pedir aqui mais um intervalo no programa Universidade Viva, que hoje está discutindo imposto de renda. E se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Este programa é gravado sempre aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense. O programa Universidade Viva está falando hoje sobre o imposto de renda. Eu queria colocar aqui o doutor Hugo na conversa, porque mandaram uma pergunta para o senhor, doutor. Qual o tratamento tributário da indenização recebida por danos morais? Olha, eu fico excessivamente à vontade para dar a minha opinião pessoal sobre isso, porque a minha opinião pessoal sobre isso é favorável ao fisco e sempre me consideram como antifisco, acham que eu sou antifazenda. E nesse caso a minha opinião é francamente favorável à fazenda, pelo seguinte, é que o que é renda? Nós falamos aqui no início do programa, a renda é o acréscimo patrimonial. Qual patrimônio? Patrimônio econômico. Quando alguém que se especializa numa atividade qualquer, ou numa profissão qualquer, como um médico, um engenheiro, seja lá qual for a profissão, e cresce o patrimônio moral dele, ele não paga imposto de renda por isso, não. Agora, se crescer o patrimônio econômico, paga, porque esse crescimento do patrimônio econômico é que é fato gerador do imposto de renda. Essas questões de indenização foram discutidas durante muito tempo e eu sempre sustentei que indenização não é tributável. Por quê? A própria palavra está dizendo, indenizar significa tornar inteiro. O meu patrimônio sofreu um golpe, sofreu um decesso, foi o prejuízo que eu tive e veio a indenização e reintegrou, tornou inteiro o meu patrimônio. Não aumentou.
tornou inteiro. Eu não devo pagar imposto sobre isso. Então, se alguém bate no meu carro ou, enfim, me causa um prejuízo qualquer, prejuízo de ordem econômica, claro, e me indeniza, essa indenização não é tributável, porque não é renda. Agora, se alguém diz, me maldiz de alguma maneira, fala mal de mim, e isso eu considero que houve um dano moral, e cobro uma indenização, e entro em juízo e cobro uma indenização e recebo, o meu patrimônio cresce, sim, senhor. Patrimônio econômico, porque o desgaste foi no patrimônio moral, que não é relevante para fins de imposto de renda, e o meu crescimento foi no patrimônio econômico. Portanto, esse crescimento é, a meu ver, tributável. A minha resposta, portanto, professor Jonas Luiz, é de que a indenização por dano moral é tributável. Data vênia dos que no Superior Tribunal de Justiça estão levando a jurisprudência no sentido oposto a isso. Você concorda, João? Esse é o entendimento, ele esposou realmente o entendimento da Receita Federal. E é como ele falou também, realmente em alguns tribunais, e se não me engano no STJ também, há um entendimento diverso. E ele realmente, nessa matéria, não há o que retocar. Para mim, eu concordo com todas as palavras do Tem outra pergunta aqui, que os valores pagos pelas entidades de previdência privada aos participantes de plano de benefícios são tributáveis? Entidades de previdência privada... Os valores pagos por entidade de previdência privada, sim, aos participantes do plano, sim, de benefícios são tributáveis? Como é que funciona a previdência privada? São tributáveis, sim. Mas como é que ela funciona? Tá certo? Quando eu tenho uma renda de 10 mil reais, dando um exemplo, isso, tá? Tiro R$1.000 dessa renda e dou a um plano de previdência privada, o governo diz, olha, você pode deduzir do seu rendimento isso, você só vai tributar a renda de R$9.000. Esse 1.000 você deixa de tributar agora. Quando você receber esse dinheiro de volta, esse R$1.000, tá certo? Você vai receber ele e mais um juro, tá certo? Esse rendimento é tributável, porque você não tributou nesse momento. O que você faz quando recebe um plano de previdência privada, que na verdade você só fez foi diferir. O rendimento que você iria tributar antes, você tributa depois, né? Por conta justamente disso. Tá certo? Eu queria, tem um para o Cássio aqui. Qual o tratamento tributário do rendimento dos sócios ou titulares de empresa tributada com base no lucro real presumido ou arbitrado? Bom, existem várias formas de tributação da pessoa jurídica e os sócios da pessoa jurídica, eles têm alguns tipos de rendimento. Um rendimento é o do salário do sócio, que a gente chama de pro labore. Esse rendimento é tributado normalmente, de imposto de renda na fonte, etc. E existe uma possibilidade que é a distribuição de lucro. Então, muitos sócios de empresa têm utilizado, né, essa possibilidade de distribuição de lucro, que a distribuição de lucro ela é isenta de imposto de renda. Mas para isso depende... Aí se a retirada pro labore do sócio da empresa for um salário e que não incida, ele não declara, declara imposto não, ele de declara, renda, declara mais isento de imposto de renda, embora que a empresa seja uma empresa que fatura milhões de dólares. Só que aí cabe, no caso da Receita Federal, entender que quando que a empresa fatura, professor, não é relevante. Agora, na verdade, os senhores estavam falando de um tema que é objeto de ilegalidades praticadas pelo fisco e também pelo contribuinte. Todo o problema está em se encontrar uma posição de equilíbrio. Na verdade, esse problema do prolabore não existia, praticamente não existia, quando o lucro distribuído pela pessoa jurídica para a pessoa física era tributado. Aí não havia um problema maior. Na medida em que o lucro, a distribuição do lucro, ou melhor, o recebimento do lucro não é tributável, aí passou a haver o problema. Por quê? Porque como o prolabore é um rendimento do trabalho e é tributável na pessoa física, aí os sócios de empresas passaram a retirar um prolabore simbólico, bem pequenininho, e receber, afinal, a título de lucro, porque escapavam do imposto de renda. Esse foi o procedimento adotado. Então, a questão toda está em saber, mas eu acho que isso se resolve verificando o valor de mercado do salário que aquelas pessoas deveriam ganhar. Quanto é que o João, o Pedro, o Antônio, se fossem trabalhar para uma empresa, quanto é que eles ganhariam?
Agora, aí é que há uma ilegalidade quando a Receita Federal glosa todo, e há uma ilegalidade do contribuinte quando ele pretende escapar ao imposto com um prolabore pequeno para receber a título de lucro. Normalmente o que acontece é o seguinte, qual é a filosofia da Receita Federal? Quando esse lucro distribuído, que antes era tributado, hoje não é mais, é porque a ideia da Receita é, como esse lucro já foi tributado na pessoa jurídica, tá certo? E a tributação vai de 15%, tem um adicional de mais 10%, ou seja, no imposto de renda é tributado a 25% e ainda tem mais 9% de contribuição social. Então a tributação na pessoa jurídica pode chegar a 25% mais 9%, 34%. Maior, portanto, do que o imposto de renda da pessoa física. Ou seja, a pessoa jurídica já pagou esse tributo, já pagou 34%. Tendo pago esse 34%, o que sobra do lucro, essa sobra do lucro, depois que a empresa já pagou, né, pode ir para o sócio, aí sim, sem a tributação. Tá certo? Isso não tem problema nenhum. E a Receita Federal não glosa isso. Até porque está na lei, né? É permitido, ela não vai glosar isso. Isso é legal. Isso é legal. E alguns países dão esse tratamento, outros não. Aí é que tem que se ver qual a calibragem disso tudo, mas em princípio essa é a filosofia. Essa é a filosofia da Receita para não cobrar a tributação sobre o lucro. Na verdade, o lucro já foi pago pela empresa. O tributo já foi pago pela empresa, em tese o sócio está só recebendo, né, E o que vale a pena destacar é que, dependendo do regime tributário da empresa, se era lucro real, esse lucro deduzido dos impostos ela pode ser totalmente distribuído. No caso da empresa optante pelo lucro presumido, o lucro que pode ser distribuído ao sócio, ou pago ao sócio, é no limite dessa presunção de lucro. Caso a empresa tenha um lucro maior, ela precisa comprovar contabilmente, e aí a importância de se fazer contabilidade, para que ela haja uma distribuição maior do que aquele lucro ou presumido ou estimado, né, que foi, existem uns percentuais definidos, né, padrões, no caso das empresas. Então, é importante que os sócios das empresas tenham esse cuidado para não ter nos seus planejamentos tributários, etc. Agora, há um movimento forte, né, para derrubar isso. Isso já tem, né, voltar a cobrar a distribuição de lucro. Né? Existe já tentativa. Na realidade, existe já uma outra tributação sobre o sócio, que é chamado juros sobre capital próprio. Né? Porque o sócio também, o que ele pode fazer, ele pegar uma parte ele tem um capital e ele supõe que aquele capital, que se ele botasse esse capital em outro investimento, ele teria um juro, receberia um juro. Então, como ele está botando na empresa, ele recebe um juro. E esse juro sofre uma tributação também. Tá certo? Quando ele recebe esse juro. Só que para a empresa é despesa, ou seja, diminui o lucro da empresa. A empresa passa a pagar menos. É um jogo meio tipo um lençol curto. Cobre os pés, descobre a cabeça, descobre os pés. E há também quem diga, não sei se com razão ou não, que a não tributação do lucro distribuído foi uma forma encontrada pelo Fisco Federal para não encontrar reação do chamado mundo empresarial com a criação de outros tributos. E por que a Receita optou, ao invés de cobrar mais imposto de renda, optou por outros tributos? Porque o imposto de renda, a União Federal é obrigada a distribuir com estados e municípios. E esses outros tributos, entre eles a COFINS, por exemplo, a União Federal arrecada sozinha e não distribui com estados e municípios. Então há uma porção de coisas aí complexas para serem examinadas. Apesar dessa coisa ter acontecido, justamente porque depois da Constituição de 88, a Constituição criou uma série de encargos para a União, principalmente a parte previdenciária e assistencial, né? LOAS e algumas coisas que são realmente interessantes, são socialmente interessantes, mas tem um custo. Alguém paga, né? Alguém paga. Então, como a União ficou, se ela começasse a cobrar muito IPI e imposto de renda, como o doutor falou, que são distribuídos para os estados, como é que ela ia fazer toda cobrir tudo aquilo que que a Constituição determinou que a União deveria custear, tá certo? Por conta disso é que veio a tal da COFINS, o aumento da COFINS, porque já existia um FINS social, né? Passou até a COFINS com alíquotas maiores, PIS, né? Contribuição social que eu tinha falado anteriormente, né? Ainda esta semana foi publicado uma medida provisória que aumenta a alíquota do imposto de renda, parece que até 2014 tem 4, a tabela, né? Então, as pessoas que estão declarando imposto de renda pode ser que tenham alguma dúvida em relação a isso.
as pessoas vão ter que mexer nessa tabela ou isso só vai valer para a declaração de imposto de renda do próximo ano? Eu já tinha citado essa tabela, até já citei os números, eu tenho a impressão que você citou em off também essa conversa, né? Bom, essa tabela é uma tabela progressiva que vai entrar agora a partir de abril. Na realidade, ela aumenta as faixas de renda, que implica numa diminuição do imposto a pagar pelos contribuintes. Tá? Esse aumento de tabela, assim, não é que aumenta a tabela, aumenta as faixas e acaba diminuindo no imposto a pagar. Isso vai impactar agora na fonte, ou seja, no salário imediato, fonte, sim, né? E vai impactar, obviamente, também na declaração do ano que vem. O que eu não concordo, e aí eu acho que é uma discussão que a gente precisa ter, o que é esse aumento de 4,5% na tabela? Na realidade, é a reposição de inflação. Não é que as pessoas vão pagar menos imposto, pelo contrário. Elas vão continuar pagando pelo menos aquilo que elas pagariam, né, ao longo dos anos se os seus salários forem também corrigidos aí com um percentual de 4,5%. O que não acontece. Na realidade, os salários têm aumentado mais do que 4,5% e a tabela tem sido corrigida menos. Ou seja, as pessoas vão passar a pagar mais imposto. E aí o governo, infelizmente, aproveita esse momento de reajuste da tabela e faz um aumento de imposto através da alíquota do IOF. E por que ele estendeu para 2014? Não, na realidade foi uma discussão com as centrais sindicais para ter um critério já garantido de correção na tabela nos próximos 4 anos. Isso já aconteceu anteriormente. A tabela já era corrigida, já existia uma lei que corrigia essa tabela anualmente. É tipo aquela questão que a gente tem uma memória inflacionária muito pesada, tá? E essa questão de corrigir pela inflação passada, o governo quer fugir disso. Ele está prevendo, está apostando numa inflação de 4,5% daqui a 4 anos. E vamos lutar para que chegue nisso. Realmente, se não chegar, o governo ganha, vamos dizer assim, né? O governo, né? Porque o governo, quando a gente trata governo, em tese, esse dinheiro deveria voltar para a sociedade, né? Não é verdade? Deveria voltar para a sociedade. Eu sou representante da Receita Federal, mas... Né, mas você também é cidadão, eu também sou contribuinte, sou cidadão, pago imposto como todos. É isso? O que é que o senhor acha, doutor? É isso mesmo? A gente pode prever uma inflação e não vai ter prejuízo, por exemplo, no ano seguinte? Mas se não der certo no ano seguinte, aí pode ser feita uma outra tabela? Isso é muito difícil. O mais seguro seria corrigir de acordo com a inflação que já ocorreu. A inflação como fato consumado, aí se atualizaria a tabela, que como foi dito aqui, na verdade não é uma redução do imposto, é simplesmente uma atualização do elemento de cálculo para que o imposto seja teoricamente o mesmo. Já que o rendimento aumentou apenas o que corresponde à inflação, o imposto não deve aumentar mais do que isso. E para que aumente apenas o que corresponde à inflação, se corrige a tabela. Então, na verdade, eu penso que a melhor fórmula é a de corrigir pela inflação passada. Mas respeito muito o pensamento. Essa questão foge um pouco a nossa... Assim, uma questão mais de cunho econômico. Eu confesso que eu não tenho tanto conhecimento, mas a ideia da Receita, quando faz isso, é justamente evitar essa indexação. Tá certo? Até porque essa questão da inflação que inflação? Que índice? Que índice de inflação você pode usar? A índice que dá 3, né? Teve uma época que o índice da Fundação Getúlio Vargas estava dando 2, deu até negativo. Né? Mas aí qual é a inflação? IPCA, IPC, o IBGE tem N índice de inflação. Qual índice de inflação usar? Mas isso é perigoso porque a gente já viveu um momento em que a gente corrigia salário, achando que o salário ia né, recompor o seu poder aquisitivo, mas isso e no final dessa história da correção monetária, a gente viu o que é que deu em termos de inflação para o Brasil. Nós tivemos várias moedas e pagamos um preço caro, né? Com certeza, eu vou pedir aqui o último intervalo e em seguida voltamos para as considerações finais aqui no programa Universidade Viva, que hoje está discutindo o imposto de renda. O programa Universidade Viva está de volta, hoje discutindo o imposto de renda. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim.
e cada um dos senhores tem 1 minuto para as suas considerações finais e 1 minuto tem 60 segundos, certo? Vou começar ali com o auditor fiscal da Receita Federal, o Eduardo Barreira. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui e poder dar alguns esclarecimentos a respeito do imposto de renda, que é um imposto importante, cobrado pela Receita Federal, que deve, repito, ser apresentada, a declaração deve ser apresentada até o dia 29 de abril, meia-noite. E colocar que as pessoas evitem deixar para a última hora, para evitar alguns atupelos ou alguns problemas até no seu computador. Tá certo? E se alguém quiser alguma pergunta que quiser... Exatamente. Se alguém tiver alguma dúvida, existe um plantão telefônico, que é o 146. Pode dizer. Tá certo? É um plantão 146, que você pode discar e tirar dúvidas, né, de não muita complexidade. Aquelas dúvidas mais complexas, existe um plantão fiscal na Receita Federal que funciona de 7 horas da manhã até 1 hora da tarde. Tá? 7 da manhã, impreterivelmente, abre o plantão fiscal e vai até 1 hora da tarde, ou seja, 6 horas seguidas. Tá? E normalmente as pessoas que procuram plantão lá na Receita são dúvidas mais complexas. A dúvida mais simples, 146. Ou, como o Cássio falou, procure aquelas declarações mais complexas, um amigo, um contador, tá certo? Que tenha mais experiência para fazer a declaração e faça uma declaração bem feita. Ok, doutor Hugo de Brito Machado. Também quero agradecer, especialmente ao professor Jonas Luiz, pela oportunidade de estar aqui participando deste programa. E quero dizer que a melhor atitude do contribuinte é não pagar o que não deve e esteja eventualmente sendo cobrado indevidamente, mas pagar religiosamente tudo que ele deve. Claro. É a atitude de pleitear o respeito à lei. Essa é a melhor atitude do contribuinte. Ok. Doutor Cássio Regis Antunes. Eu agradeço o convite, é uma satisfação muito grande, principalmente estar aqui ao lado dessa sumidade, que é o professor Hugo, e dizer para o contribuinte de que não existe fórmula mágica. A declaração do imposto de renda, ela incide, é legal, né? Existe uma lei que determina. Não caia naquela história de achar que, de inventar um dependente. Infelizmente, nessa época, isso acontece muito. Não inventar dependente, não inventar despesa médica. Na realidade, declarar o que foi verdadeiro. Quanto que recebeu, o que teve de despesas dedutíveis e certamente não ter problema algum com a Receita Federal, né, que a gente tem visto aqui ao longo dos anos, muitas pessoas têm caído na malha fina porque também caem no conto do vigário, né, de achar que são espertas e acabam se prejudicando. Então procure um contador sempre que possível para fazer desse momento um momento tranquilo. Ok, agradeço muitíssimo a presença dos senhores aqui no programa Universidade Viva, que volta na próxima semana com outro assunto de interesse da comunidade universitária e acadêmica, aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa é exibido sempre aos domingos pela TV Assembleia, canal 30, às 8 horas da manhã, com reapresentação às 18 horas e 30 minutos de sexta-feira. Este programa também tem um portal na internet, que é o youtube.com/FGFIES, onde você assiste esse programa na íntegra. Este e outros programas gravados e produzidos aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.